Para que eu tenha lucro na minha empresa, as vendas ela tem que ter 3 características. Primeiro, as vendas precisam ter frequência. Eu não posso vender 10 mil no mês e no outro não vender nada. Então, eu tenho que ter uma frequência. Se eu vendi 10 no mês, no outro mês tem que ser 9, no outro 12. Além de ter frequência, eu tenho que ter volume. Porque não adianta ter frequência e vender pouco, né? Do ponto de vista de volume. Então eu tenho que ter os dois. E o terceiro componente é que a venda tem que ser lucrativa, né? O cliente tem que lhe pagar aquilo que vai lhe remunerar, vai dar lucro na sua empresa. Então é isso que vai fazer com que você pare de deixar o faturamento parado. Ele volte a crescer numa curva, né? Que seja uma curva mais permanente, né? Boa Muito bom, noite. Evaldo. Tudo bem, ô Tederalto? Muito bom. Fala pra gente, Evaldo, de que cidade você está localizado e o que é que sua empresa Eu faz? estou localizado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A minha empresa é do ramo de fábrica de esquadrias de alumínio, portas, janelas, a gente fabrica, também faz telhados. E na área de esquadrias, vidro temperado, é uma infinidade de coisas. Nós estamos no mercado há 17 anos e mais alguma coisa. Eu não sei se a gente está errando, onde que está errando, né? Porque a nossa venda é muito passiva. Você tem quantos funcionários, Evaldo, hoje? 5 funcionários, já tive 6, 8. Já tive 8. 8. Você tem alguma pergunta assim para me fazer mais específica? Uma pergunta específica, por onde que eu começo a ver onde que entra o dinheiro? Porque É. assim, eu tenho um sistema próprio e a gente tem por hábito, eu tenho por hábito lançar tudo no sistema. Mas eu acho que ainda acho que eu falho em alguma coisa. Por isso a questão de gestão, acho que tem que fazer uma gestão melhor. A gente vai precisar administrar melhor a empresa, mas não administrar por administrar. O nosso foco aqui vai ser sempre fazer com que a empresa se torne lucrativa e fazer com que ela tenha dinheiro em caixa. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente administra a empresa para ela ficar mais organizada, estruturada, arrumada. Isso é bom? Claro que é, né? Melhor do que ela estar desarrumada. Mas é melhor você ter uma empresa desarrumada que dá lucro do que você ter uma empresa toda bonitinha, toda arrumada, que no final das contas não sobra nada no final do mês. Como Sim, tem várias empresas assim. Então, o nosso foco vai ser sobre lucro. E a gente sempre começa, se você imaginar aqui uma empresa, né, tem várias partes, eu costumo dizer várias caixinhas, você já deve ter me ouvido sim, falar dessa maneira, várias atividades, né? Tem 2 grandes atividades que a gente vai precisar começar, né? Muito provavelmente, porque eu vou olhar cada uma das empresas de vocês do VIP, né? Mas que, assim, na grande maioria dos casos, essas 2 áreas são o financeiro e as vendas. Então, e nessa ordem, nessa sequência, a gente primeiro estrutura o financeiro, e mesmo que ela já esteja estruturada, como você falou, que já tem algum controle, a gente vai criar algumas peças dentro do seu controle, que provavelmente você não tem financeira. Valdo, nada complicado, tudo muito simples, sim. mas que vão lhe dar as informações e o controle que você precisa para você saber se a empresa está sendo lucrativa ou não. A primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir se a empresa é lucrativa ou não. Porque se eu sei que ela é lucrativa, eu tenho algumas estratégias. Se eu sei que ela não é lucrativa, as estratégias são outras. Então, eu Sim, preciso primeiro ter esse retrato de o que a gente chama de lucratividade financeira. Né? O financeiro da empresa, ela recebe pancada de todas as áreas. sim. Por isso que ela tem que estar muito bem estruturada, né? Para que ela devolva essas pancadas. O que é que eu chamo uma pancada? Quando você faz uma venda e essa venda não é lucrativa, você pega esse dinheiro, coloca no caixa da empresa, mas não vai sobrar nada, né? Porque Pois você é. vai gastar mais para entregar do que para. Né? Então, no É, seu eu, caso, que é projeto de esquadria, né? O que é é, projeto? O cliente às vezes pede mais, não paga, demora para lhe pagar, você bancou todo esse custo para poder fazer a entrega, né? Quer dizer, tem aí um capital de giro que você precisa manter na sua empresa, e às vezes você tem prejuízo lá no final das contas, que tem que refazer, né? Você tem seus fornecedores, que tem que pagar em dia, né? Então, sim. é esse processo, né, que a gente precisa ver também numa empresa como a sua. Toda empresa de projeto tem características muito parecidas, entre elas essa que eu acabei de dizer. Né? Você fica muito na mão do cliente. E aí volta, lembrando que a gente tem o financeiro na frente, mas logo colado aqui com ele, ó, as vendas.
O processo de vendas, a gente vai trabalhar nele imediato, colado aqui, ó. Porque no seu caso, em todo caso, viu, Evaldo? Mas no seu caso, como a gente está falando de projeto, quanto mais você errar o alvo quando você fechar com o cliente, pior. Porque, né? Porque você está na mão dele. Você está... Sim. O que eu vou dizer? Há uns 5 anos atrás, nós anunciávamos no Google. E depois, por uma questão interna, a gente parou de anunciar no Google. Na ocasião, como a economia estava ainda, sei lá, melhor, não se sentiu muito essa... Ou até porque o Google demora um tempo ele ainda continua dando resultado, a gente não sentiu essa falta. Agora, em agosto, julho e agosto, eu anunciei Instagram e Facebook. Mas não é o meu público. Acredito que não seja, não sei se foi feito o anúncio não correto, mas não atingiu nada do público que eu queria atingir. Então eu estou voltando a procurar profissionais da área que sejam melhores na questão do marketing digital no Google. Porque, vamos dizer assim, você quer comprar uma janela. Você não vai no Instagram, você vai no Google. O Google, esquadrias de alumínio, vamos dizer assim, uma janela de alumínio. Vai ali as empresas que estão mais bem ranqueadas, elas estão na frente. E a minha, ela aparecia bem num tempo atrás. Hoje ela não está aparecendo. Eu acho que em função disso que se deu uma queda na venda. Primeiro que o Google está no meio do caminho. Ele não é uma venda muito ativa. Ele também não é passiva, mas ele está no meio do caminho. Por que ele está no meio do caminho? Porque o cliente tem que sentar no computador e procurar lá a esquadria de alumínio. Então, você depende da ação dele para fazer isso. Mas não é passiva. Ele já está ali. Uma venda mais ativa é uma venda realmente que você anuncia pelo Facebook, pelo Instagram, por característica das redes. Não tem nada de mal nenhum na outra, né? Mas uma coisa que eu preciso lhe dizer, e que é você e todo mundo está nos ouvindo aqui agora, o nosso cliente, ele não tem o mínimo interesse no nosso produto. Zero de interesse no nosso produto. E eu estou exagerando, né? Zero não, mas o interesse é muito baixo. Ou seja, o seu cliente não tem nenhum interesse em esquadria de alumínio. E o meu cliente não tem nenhum interesse em treinamento. Né? Você é aluno, em treinamento, negócio chato, tem que fazer um treinamento. Não, isso não interessa para ninguém. Né? Ambos são necessidades. O que é que interessa ao seu cliente? Ele tem um ambiente com pouco barulho, que laque o barulho. Então, imagine você dizendo para o seu cliente, você gostaria de ter uma casa, um escritório, né, que ele vai bloquear, aí você sabe falar melhor do que eu, né? Vai blindar o barulho externo, ele vai dizer sim, mas ele não sabe nem que você vende esquadria, mas você vai falar para ele, é isso. Ou você vai falar para ele, você gostaria de ter na sua casa um ambiente bastante seguro, à prova de, não sei se a palavra, viu, Evaldo, você vai usar as palavras adequadas, seguro ali para assalto e tal, porque eu estou entendendo que a esquadria também dá algum nível de segurança, né? Sei lá. Não, eu estou falando... É custo-benefício. Eu estou falando sem entender. Assim. A esquadria é custo-benefício, sim. O que você vai falar é algo que chame a atenção dele. Sim. Ele só vai... E mesmo uma pessoa que não esteja pensando em esquadria, que nunca pensou em colocar uma esquadria na casa, ele vai dizer assim, eu tenho interesse em um negócio que não faça barulho. Aí ele vai saber, quem é esse cara, Evaldo, que está falando, que tem ali um serviço que... E aí, quando ele investir, ele vai descobrir o que você tem em esquadria. A primeira coisa que a gente tem que fazer para vender para alguém... É chamar atenção. Chamar atenção. Se você não chama atenção, a pessoa não conecta com você. E ela não presta atenção com o produto. Sim. Ela presta atenção com algo que resolve um problema dela. Então, a gente precisa inverter os anúncios, né? Para fazer anúncios dessa natureza, e não anúncios... A gente vai fazer também anúncios de produto, claro, mas no nível menor, uma quantidade menor do que os anúncios que a gente chama de conteúdo, né? Tá certo. Tá certo, não. Então, a expectativa é muito grande, a vontade também, e a certeza de que dá certo, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhum relato de caso de um aluno que aplicou e não teve resultado
relevante. Não é resultado, é resultado relevante. Quando ele aplica o método dele no passo a passo, os resultados são, às vezes, surpreendentes. Tá certo, então. Mais alguma Deixar pergunta, outras... Evaldo? Não, não, seria isso. Ok, meu caro. Tá certo, então, Prazer. meu querido. Um abraço. Grande abraço. Boa noite, Tchau, viu? boa noite. Obrigado pela pergunta. Tá, eu que agradeço aí. Como é que vai, Sibeli? Tudo bem, graças a Deus. Então, conta pra gente de que cidade você está falando e o que é que sua empresa faz. Guarulhos, Estamos perto, então, eu moro em São Paulo, né? bem pertinho. E você, o que é que sua empresa E a faz, Sibeli? minha empresa faz móveis para decoração. Legal, muito bom. Quantos anos tem sua empresa? Tem 17 anos. E você está com quantos funcionários, Sibeli? Hoje, 2. 2 funcionários. Legal. E qual é a pergunta que você gostaria de me fazer? Como eu posso deixar de estar no operacional hoje se eu acho que eu não tenho condições de pagar alguém que faz isso? Veja, é um processo, viu, Sibeli? A gente tem que estabelecer um passo a passo. Quando a gente fala que está sem dinheiro, a gente precisa primeiro saber por que a gente está sem dinheiro. Mas a gente primeiro precisa entender, antes de a gente começar a crescer a empresa, no método, vamos precisar entender, olhando a parte financeira da empresa e olhando outras questões também, o que está acontecendo com o seu negócio hoje que está fazendo ele não alavancar como você gostaria que ele alavancasse, né? Lembra que eu falei para o Evaldo, se a gente descobrir que a empresa está sendo lucrativa, tem ações que, né, são diferentes das ações de se a empresa não está sendo lucrativa hoje. Se ela não está sendo, a gente precisa torná-la lucrativa. E isso pode exigir ainda algum tempo né, de Sim, não mais é trabalho. imediato. Vou ter que olhar isso tudo. E se a empresa já está sendo lucrativa, a gente precisa estabelecer outras ações. Então, dito isso, a gente vai precisar estabelecer um passo a passo para você sair do operacional. Porque tem uma grande verdade, né? E é uma verdade quase que absoluta. Por que eu estou dizendo quase? Porque ela só não é uma verdade absoluta se o empresário não quiser crescer. Se ele quiser crescer e ter um negócio que dá lucro, que dá, né, caixa, ele tem que sair do operacional. É a única chance que ele tem. Para que ele consiga cuidar da empresa adequadamente, né? Eventualmente, vou dar um exemplo para você, que quando a gente fala que está sem dinheiro, um exemplo que, não sei se aplica, claro, a gente vai precisar aprofundar. Mas imagine um empresário que tem 3 funcionários e ele é um quarto que está no operacional. Ele quer crescer o negócio, está sem dinheiro, porque, né? E aí ele não consegue contratar o quarto. E como ele não consegue contratar o quarto, o que ele faz? Ele trabalha mais ainda. Porque quer crescer, precisa atender a demanda, está sem dinheiro, e ele se enterra mais ainda no operacional. E tem uma hora que ele não consegue mais dar conta do crescimento, porque não tem mais, né, como fazer. Porém, vamos lá, vamos pensar de uma maneira diferente. Se ele deixasse os 3 funcionários lá e ele saísse do operacional, provavelmente, ao invés de 3, ele talvez precisasse de 2. Porque muito provavelmente os 3. Estou dando um exemplo, viu, Sibeli? Não estou dizendo que tem relação com o seu emprego. Provavelmente os 3, quando o empresário está no operacional, esses 3 não têm o desempenho que deveriam ter. Porque ele não consegue treinar as pessoas, selecionar, motivar, avaliar. E essas pessoas, então, produzem muito menos do que produziriam se o empresário estivesse fora. Vou dizer uma coisa para você, só para provocar quem está nos ouvindo. Sem fazer nada, só cuidando dos colaboradores. Então, se ele fizesse isso e reduzisse de 3 para 2, o dinheiro já melhorou, né? O custo já diminuiu. Percebe? O dinheiro que não tinha pode ser que comece a surgir e abra uma porta para que agora ele contrate, se ele tiver que contratar um terceiro colaborador, ele contrate já com o perfil desses 2. Senão ele vai inchando a empresa de pessoas ineficientes. Veja que eu estou falando de uma caixinha só, que é a caixinha de pessoas. Quando o empresário sai da operação, ele começa a olhar para as pessoas, para os funcionários, e ele normalmente descobre que tem muita improdutividade, muito desperdício. Normalmente, eles dividem o serviço. Se um faz 20, você coloca 2, tinha que fazer 40, não, eles ficam dividindo e faz os mesmos 20. Não é, às vezes não é nem intencional, sabe? Assim, por exemplo, eu não tô lá e aí eu coloco mais um, em vez de fazer
10 cada um, por exemplo, se fosse cada um fizesse 10, eles tinham que fazer 30, não, por exemplo, os 3 vão fazer 15, 20. Pois é, pois é. Entende, professor? Pois é essa lógica que a gente. É uma das coisas que a gente vai ter que ver. Nós temos que olhar a empresa toda, né? As partes todas da empresa, as partes principais, uma das principais são funcionários, né? E essa armadilha, eu vou chamar de armadilha, que diz assim, mas como é que vou dar um exemplo para você. Você tem 2 funcionários, suponha, né? E você tem 10 clientes. Aí você diz assim, eu vou querer ter 30 clientes. Eu tenho que ter 4 funcionários. Porque a lógica é essa, né? A pergunta é, será? É. A pergunta é, será? Será que com 3, mais 3, né? Ou vou piorar aqui a nossa conversa. Será que com 2 eu não consigo atender os 30, mas 2, sabe? Tropa de elite, 2 em estagiário. Entende? Aí a gente precisa olhar isso e arrumar essa questão. Porque o colaborador é um custo fixo. É um dos custos mais altos que a gente tem, não só de dinheiro, mas de tempo, né? Questões trabalhistas, tudo mais que tem envolvido com o funcionário. E o empresário não tem tempo para olhar para isso adequadamente. Ele pega uma pessoa na rua e bota para dentro de casa para trabalhar. Porque não tem tempo de treinar, de capacitar. Entendem? Bateu o ano de serviço, pode entrar. Porque está no desespero, né, Sibeli? Está no desespero. E aí isso cria uma baixa lucratividade do negócio que mata a empresa, mata o negócio, do ponto de vista de lucro, entendeu? E aí, o pior disso tudo é que quando você multiplica isso, você deu um exemplo excelente. Você disse assim, se eu tenho 2, se eu tenho 1 que atendia 20, eu tenho 2 que atender 40. Aí você falou, os 2 estão atendendo mesmo 20. Pois é. A rigor, se você tinha 1 que atendia 20, 2 devia atender 50, não 40. Sim. Porque eles trocariam, né? Eles Sinergia e tal, trocariam ideias, né? Inteligência. 2 mais 2, né? É mais do que 4 quando se fala de inteligência, se a gente trabalhar isso adequadamente, né? Então, é isso, a gente vai ter que olhar essas questões, mas uma coisa que você precisa realmente, se você não está convencido ainda, e também não quero que vocês se convençam do dia para a noite, né? Só porque eu estou falando, quando você colocar em prática, é que não tem outra saída para a gente fazer o negócio crescer se a gente não sair da operacional. Tem várias. Vou dar outro exemplo. Quando você sai da operacional, você vai ter mais tempo para, por exemplo, negociar com seus fornecedores, com seus clientes. O Evaldo estava falando no cliente ideal, de entender quem é o seu cliente ideal para vender para ele, e não vender para o cliente que não é o cliente ideal. E aí a mágica, que não é mágica, né? A mágica ela começa a acontecer quando você vai implantando o método adequadamente, sabe? Então, eu diria para você o seguinte, você quer que eu lhe diga uma coisa assim, de pronto, saindo daqui com a missão para você, você dedique um tempo todos os dias só para isso. Você vai sair da operação, vai sentar na sua mesa e vai dedicar um tempo, depois de que eu estou lhe ouvindo, claro que a gente vai conversar, né, adequadamente, mas depois de lhe ouvir, eu faria o seguinte, sai da sua... Uma vez, todo dia, 1 hora por dia, você vai treinar melhor seus colaboradores. Você vai dedicar 1 hora para treinar eles, para sentar com eles na mesa e treinar eles, para entender onde é que eles estão errando, para perguntar para eles se forem as pessoas certas. E se não forem, quando você colocar ele na mesa com você e começar a interagir com eles, para treinar, você vai perceber que um treinador de futebol não percebe, né? Se quando ele vai treinar a pessoa, se a pessoa certa ou não. Se bate o pênalti, né? É a mesma coisa. Quando o funcionário está lá no canto e você só treina assim, ó, fulano faz isso, viu? Eu já mandei para você fazer isso. Mas não é assim que a gente treina ninguém, né? A gente precisa primeiro orientar. Ó, eu quero que o atendimento do cliente seja dessa e dessa e dessa maneira. Tá claro isso aí? Tá, ok, Sibeli? Tá claro. Aí no outro dia... Ó, e aí, como é que foi o treinamento? Foi tudo bem o atendimento. E a gente fez isso, isso e isso, e você vai em processo de repetição. Então, o que eu lhe diria para responder essas 2 perguntas? Como é que eu saio da operacional se eu estou sem dinheiro? O que eu diria para você? Agora, hoje, comece a olhar melhor dessa maneira que eu estou falando. Estou dando uma sugestão bem objetiva. 1 hora por dia, sente com eles,
se prepare antes e treine eles. Treine. E se eles não forem as pessoas certas, troque. E se eu ficar fazendo pergunta aqui, nós vai ficar até a noite toda. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Chegou num momento da minha empresa que, por exemplo, de faturamento, entrava cliente, saía cliente, chegava cliente novo, chegava saía funcionário e toda essa movimentação e o faturamento era sempre o mesmo. Chegou num momento que o faturamento nunca mais cresceu. Esse também eu não entendi. Então, Sibeli, veja, a gente é muito comum, né? De novo, estou falando sem estar falando de você necessariamente, porque né, precisaria entender. Mas é muito comum, quando a gente fala de uma pequena e média empresa, que as vendas sejam praticamente 100% passivas. Eu vendo por boca a boca, porque as pessoas batem na minha porta, porque eu tenho um bom serviço, porque eu sou reconhecido no mercado, naquela região que eu atuo, e eu vendo principalmente por vendas passivas. Ou seja, as pessoas me procuram para comprar de mim. Isso é bom? É claro, né? Porque estão batendo na sua porta para comprar, é bom, né? Mas isso não é suficiente para a gente fazer o faturamento crescer. Para o faturamento crescer, eu preciso implantar na minha empresa um processo de vendas ativo, onde eu vou buscar o cliente, e não necessariamente quando eu digo vou buscar, é eu sair daqui e buscar ele, né? É usando, por exemplo, recursos como marketing digital. Estou dando um exemplo, né? De maneira que eu vou me comunicar com o potencial cliente e eu vou atrair ele para mim. Quando eu começo a fazer isso, depois de um tempo, quando eu vou calibrando isso, a tendência é que você passe a ter uma quantidade de clientes batendo na sua porta de maneira ativa, não passiva. 3, 4, 5, 10 vezes maior, 1, 2, 3, 4, 10 vezes maior do que o que acontece hoje. Porque agora eu estou provocando o mercado com uma mensagem. Você ouviu o que eu estava falando para o Evaldo, né? A mensagem não pode ser vender um móvel. Ninguém quer comprar móvel. Agora eu quero ter uma estante para botar meus livros, eu quero ter uma cadeira confortável para sentar e ler, eu quero ter certeza que a poltrona que eu vou comprar não vai quebrar amanhã. E por aí vai, isso eu quero. Mas, né? Então, uma mensagem que a gente vai precisar criar para a sua empresa nessa linha, de maneira que as vendas sejam ativas. Para que eu tenha lucro na minha empresa, Sibeli, as vendas ela tem que ter três características. Três características. Primeiro, as vendas precisam ter frequência. Eu não posso vender 10 mil no mês e no outro não vender nada. Porque isso acaba com a empresa. A curva, eu não posso ter uma curva de vendas que é assim, ó. Não posso ter. Não tem como planejar nada. Não tem como manter uma empresa, porque você tem custo fixo, né? Então, eu tenho que ter uma frequência. Se eu vender 10 no mês, no outro mês tem que ser 9, no outro 12, 11, e sempre subindo, ó. Além de ter frequência, eu tenho que ter volume. Porque não adianta ter frequência e vender pouco, né? Do ponto de vista de volume. Então, eu tenho que ter os dois. Eu tenho que fazer com que as vendas ativas, eu só consigo isso com venda ativa. Porque passiva, como é que eu vou estabelecer uma frequência? Depende do cliente, depende de mim. Eu tenho que ter um processo ativo. E o terceiro componente é que a venda tem que ser lucrativa, né? O cliente tem que lhe pagar aquilo que vai lhe remunerar. Vai dar lucro na sua empresa. Então, é isso que vai fazer com que você pare de deixar o faturamento parado. Ele volte a crescer numa curva, né, que seja uma curva mais permanente, né? A gente tem saltos também no faturamento. Às vezes, normalmente a gente tem alguns saltos. A empresa não tem um crescimento linear, ela tem alguns saltos. Mas ela não deveria ter isso e isso. Isso aqui é ruim. Essa queda repentina, né? A não ser numa pandemia, né? Sibeli, aí, às vezes não tem jeito. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Eu não vendo no varejo, sabe? Eu só vendo para lojas. Então, eu não achei uma forma de eu divulgar isso, uma forma de eu atingir o meu cliente pela internet. Eu não tenho divulgação pela internet nenhuma, porque os meus clientes fazem já esse trabalho, né? Então, primeiro que eu não quis atravessá-los
E segundo, que eu não achei uma forma de eu atingir, por exemplo, outras lojas. Eu só vi uma forma de vender no varejo. Legal. E no varejo, para mim vender no varejo, aí é uma outra função. Aí é uma outra pessoa para atender esse público, e é um outro comércio diferente. Legal. Então vamos lá, vamos pegar esse seu exemplo aí, ó. Um exemplo bom. Você vende para outra empresa, né? Isso. E essa empresa compra seu móvel por quê? O que é que ele quer quando ele compra seu móvel? Qualidade e prazo. Não. Ele também quer isso, mas isso aí todo mundo quer, né? Mas o que é que ele quer além disso? O prazo, eu cumpro o prazo da venda deles e a qualidade, que eles não têm problema com troca, com defeito, isso. Mas o que é que ele Por quer? isso que eles compram. O que é que ele quer mais do que isso? Ele quer isso também, claro. Estou dizendo que ele não quer, não. Claro que quer. Mas o que é que ele quer além disso aí, quando ele compra seu móvel? Ele quer vender. Isso! Isso é o que ele quer. E vender o que mais? Ter Lucro. lucro. Então, se você disser assim, Sibeli, estou falando aqui, tá? São ideias para a gente detalhar. Se Sim. você disser assim, qual é o tamanho de loja que você vende? Me fala melhor dessa loja que você vende. Como é que é? É loja de que tamanho? São lojas. Como assim o tamanho? São lojas de estofados. Médias, grandes, pequenas? Médios. Então, um posicionamento seu no mercado poderia ser, por exemplo, eu vou lhe ajudar a aumentar suas vendas em 10%. Aí o cara vai olhar para você e vai dizer, quem é essa Sibeli está me falando aqui que ele vai me ajudar? Você vai se comunicar com a loja de estofados. Você falou loja de estofados, não foi? Sim. Você vai se comunicar com essa Sim. loja. Nós vamos criar uma mensagem para essa loja, não é para o mundo todo. E você vai dizer para o dono dessa loja o seguinte, olha, eu estou aqui, não é para ele vender imóvel. Eu estou aqui para lhe ajudar a aumentar as suas vendas. Eu estou falando 10% aqui como hipótese, viu, Sibeli? Eu estou aqui para ajudar a aumentar as suas vendas em 10%. Ele vai parar e vai querer lhe ouvir. Se você estiver falando a verdade, né? Se você tiver ajudado outras pessoas a aumentarem as vendas em 10% ou mais, ele vai parar para lhe ouvir. Porque quem é que não quer aumentar as vendas em 10%? Aí você, uma vez ele prestando atenção em você, aí você vai dizer, olha, como é que eu faço isso? Eu tenho um móvel de alta qualidade, eu nunca atraso, eu permito que você tenha uma margem, porque eu tenho... Aí você cria um discurso verdadeiro, de maneira que ele vai comprar de você e pior, né? Você vai ajudar mesmo ele a vender os seus móveis. Você vai, por exemplo, você poderia ensiná-lo a como vender os seus móveis. Sibeli, são ideias, viu? Ideias para a gente tratar. Muito bacana, porque você vê, eu só consegui chegar num público de varejo que para mim não é vantagem. Nesse momento, né? Porque varejo para mim seria um outro tipo de negócio. Teria que ter uma outra pessoa atendendo ali. Sabe por quê, Federal? Porque a gente, eu, você, quando a gente quer comprar uma peça, por exemplo, vamos supor, eu comprei um sofá, mas minha sala está vazia, eu estou precisando de 2 poltronas que combinam com a minha cortina, com o meu tapete, tal coisa. Então, tem milhões de tecido, de cores, tudo isso daí. Aí, a gente, por exemplo, fica 15 dias ali perguntando para a pessoa, mas como que é? Mas que cor tem? Mas e a outra cor? Me manda mais cores. E qual que é o tamanho? E qual que é a altura? E isso, aquilo, aquilo outro. Então, precisava... Eu não tenho tempo de atender isso para vender uma peça. Por quê? Porque a pessoa ela quer comprar no preço de fábrica, pagar parcelado, e demora 15 dias, 30 para comprar uma peça, entende? Então, por isso, hoje eu não vou atender esse público, porque eu não tenho tempo para isso. Então, precisava ter uma pessoa para atender esse público. Talvez eu tendo uma pessoa para atender o varejo, talvez eu vendesse 20 peças, 30 peças, né? Mas hoje não. Hoje, para mim, o cliente de loja, o lojista, ele fala assim, me manda 30, me manda 50, 5 de cada cor. Então, esse é o público que eu atendo agora. Eu não tenho como atender o público de varejo por causa disso. Legal. Agora imagine você, veja, é legal, a gente tem que começar por algum lugar. Não pode... Eu estou, por exemplo, desfazendo das pessoas, não é isso. Entende? Claro, Assim, a pessoa fala assim, você não quer vender.
não é que eu não quero vender. É que nesse preço de fábrica que eu trabalho, eu não tenho condições de atender uma pessoa 15, 20 dias para vender uma peça. Claro, veja, é isso. Vamos lá, vamos pegar o meu caso, né? Eu passei, você viu minha história lá na aula 1, né? Eu passei a minha vida, grande parte da minha vida, atendendo a grandes empresas, empresas gigantes, e atendendo a bancos. E aí eu disse assim, eu não quero mais fazer isso, agora eu quero dedicar minha vida a atender pequenos e médios empresários. Quando bate um grande empresário hoje para conversar comigo, às vezes acontece. O empresário, agora nesse lançamento mesmo, aconteceu um empresário maior me pedindo assim desesperadamente para dar uma consultoria para a empresa dele, que ele estava quebrando e tal. Eu falei para ele, eu não faço isso. Eu só atendo hoje a pequenos e médios empresários. É foco, entendeu, Sibeli? Porque se eu saio, é o mesmo caso seu, se eu saio para fazer isso para uma grande empresa, isso vai me tomar tempo, vai me prender, e eu não posso, porque eu tenho vocês, eu tenho os alunos para atender no dia a dia. Então, é foco. Então, a gente vai começar por algum lugar. Se você hoje está focada em lojas, e se a gente entender que o seu mercado é bom, a clientela que você tem hoje, bom no sentido de que você está numa região muito rica, você está na região mais rica do país, né? Você tem São Paulo todo, você tem o interior, você não poderia estar numa região melhor. Tem muita concorrência, tem, mas do seu ponto de vista de dinheiro, né? Tem tudo para você deslanchar. E aí a gente precisa testar se isso é verdadeiro, para depois a gente pensar em outros mercados. Mas imagine você, vamos lá, vamos dar uma viajada aqui, você. Imagine você tendo um site que eu digo um Instagram, né? Eu nem vi seu Instagram ainda, mas que ele ajuda o seu Instagram, ele ajuda ao seu cliente, que é o lojista, vender os seus produtos. Ou seja, vamos lá, vamos pensar aqui junto. Você está falando que não vende para pessoa física. Então, mas você pode distribuir esse material. Você pode, no marketing digital, você pode distribuir anúncios para as pessoas físicas. Na região que você atende, nas lojas que você atende, você vai dizer para o seu cliente lá da loja, você vai dizer o seguinte, inclusive, vou atrair pessoas físicas para a sua loja. Não só para a sua, né? Porque não tem exclusividade. Mas para as lojas que são meus clientes. Então, você vai fazer campanhas não só para você vender para lojista, mas para vender também para pessoa física. Só que quem vai vender não é você, são as lojas. Mas com isso você está ajudando quem? As lojas. Percebe? É como se o cara chegasse na loja que tem. É como se uma pessoa física vai bater na loja lá do seu cliente e vai dizer assim, eu quero aquele móvel tal. Que móvel? É esse móvel aqui, ó, essa poltrona aqui que eu vi. Vai até mostrar o Instagram, eu quero essa aqui. Ah, é a sua poltrona. Que você anunciou para a pessoa física. Só que ela foi na loja, não foi bater na sua porta. Você direciona ela para a loja. Então você está vendendo para a pessoa física, pela loja. Então você mata dois coelhos, né? Você atende no varejo, entre aspas, e você faz o cara vender mais. Entendeu? Falei muito. Entendi, muito bom. Muita ideia louca, né? Não, mas eu gostei muito, porque assim, se eu fizer o meu anúncio com o nome da minha fábrica e tal, eu vou vender mais barato que o meu cliente, vou estar atravessando ele. Eu nunca achei que eu poderia fazer isso. Mesmo nas redes sociais, mas tem sol para todo mundo. Mas não é assim, o meu cliente pode ficar ofendido. Mas uma coisa de cada vez. Vamos lá. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Depois a gente conversa. Mas não precisamos conversar sobre isso agora. A gente agora, eu acho que o foco é realmente a sua clientela. E você ser a maior distribuidora de imóveis de lojas com tais características. Eu não falo, né, nos anúncios, empresários com 5 funcionários ou mais, eu não falo isso, porque é uma característica. Né? Você não tem 5 hoje, mas já teve. Então, você está dentro do meu cliente ideal, que a gente chama. Percebe? O aluno ideal, né? Porque você já teve uma empresa maior. Então, é isso que a gente vai ter que definir como característica do seu negócio. E, assim, se o seu produto for bom, como você está dizendo que né? Eu acredito plenamente, e se a gente aplicar o método, fizer a coisa certinha, fazer o beabá, sabe, Sibeli? Fazer ali o que eu disser, o que está no método, aquele beabá ali, faz isso, faz isso, faz isso. Quando você vê,
É interessante que a coisa começa a acontecer. Eu acredito sim, você, Federal. Eu acredito sim, porque eu acho que o comércio ele é infinito. Não tem limite para ganhar dinheiro no comércio. Eu sei disso daí. Eu só me perdi com esse monte de coisa que eu passei. A impressão que eu tenho aqui, conversando com você muito rapidamente, é que você não está perdida, não. Eu acho, Não, eu acho que você não se perdeu, não. Acho que não. Acho que não. Você tem uma consciência muito grande dos passos que você precisa dar, né? Eu, assim, muito rápido a nossa conversa, mas eu saio com a impressão que você não. Que eu converso com pessoas que estão perdidas. Eu converso com pessoas que estão perdidas. Não é a minha impressão na conversa com você. O que a gente precisa, não só você, Sibeli, é quase todo mundo, é o método, estabelecer ali uma linha de ação, né, que vai colocar a empresa no trilho. E ela vai começar, é. ok? A gente tem que reconhecer que ninguém faz nada sozinho, né, o Federal? E a gente tem muito que aprender, sim, sabe? Por exemplo, apesar de cada um ser o melhor do que faz naquilo, no seu serviço, no seu produto, não é só isso. A gente sempre tem que aprender, sempre tem alguém para ensinar e a gente chega lá sim, chega lá sim. É infinito. Eu não tenho dúvida, não. Só, né, eu tenho casos, vários casos, e que, assim, me surpreendem. Eu tomo um susto quando o empresário consegue aquilo ali. Às vezes eu tenho uma conversa com ele, parece que ele não está me ouvindo, sabe? Acontece coisa assim. E aí, quando eu vejo, o cara, tem uma empresária que falou comigo agora que ela já tinha, ela tem 20 anos de empresa, já tinha quebrado várias vezes. E por aí vai. Aí ela entrou no método, começou a ver as aulas e sumiu. Que tem empresário que some. E tá, mas estava trabalhando lá no método. E ela ontem me mandou uma mensagem dizendo uma coisa mais ou menos assim, que ela vende bolinho caipira. E ela dizendo assim para mim, ô Teberaldo, você não sabe o que, que eu estou fazendo. Eu, além de eu, né, porque eu estabeleci com ela um desafio de 1 milhão de bolinhos, né, no ano. Ela falou, isso aí já passou, né? E eu estou abrindo, inclusive, um restaurante. Eu estou num crescimento que você não imagina. Eu vou ser eternamente grata para você, ela falou, né? Eu até brinquei, grata para o método. Não é para mim, é para o método de ter implantado lá. Então, é importante ele dizer isso como um elemento de motivação, sabe? É incrível, Sibeli, que quando a gente faz o beabá, a gente pode ter resultados assim que são muito surpreendentes. Eu espero que seja, espero poder lhe entrevistar, né, daqui a algum tempo, em você com esses resultados. Ah, eu também espero. E você não está perdida, não está perdida. E primeiro, o último conselho que eu posso lhe dar na noite de hoje é: pare de falar que você está perdida. Tá bom. Porque o cérebro da gente, ele acredita nessas coisas. Você sabia disso ou É. não? Testado cientificamente isso. Ele acredita. E você não está. Pior que você não está. Se você tivesse, ainda tinha que dizer que você não está. Mas como você não está, é que não pode falar mesmo. Você fala assim, Então, como você falou, estou vivendo um momento difícil, você falou que começou mais difícil, não é mais difícil, né? Você está querendo dar um salto aí, e está aqui para isso, e nós vamos fazer isso juntos. vou falar só mais uma coisa. Vale. Quando a gente começa um negócio, normalmente a gente tem ali um gato para puxar pro rabo, né? A gente não precisa estar tirando dinheiro do negócio para sobreviver, né? A gente tem como começar um negócio e continuar, vai ali devagarzinho, vai adquirindo um cliente, outro cliente, e devagar a coisa vai crescendo quando a gente começa um negócio. Agora, quando a gente tem um negócio, ele cresce, você passa a viver dele, e aí a gente quebra. Só que a gente tem que continuar vivendo dele, porque a gente não tem mais nem o gato para puxar pro rabo. Aí é um pouco mais difícil. Entende o que eu falo? Entenda, a gente não pode deixar o negócio da gente quebrar, né? Temos que. Não, então, mas acontece. Aí o que que acontece? Aí a gente fica desmotivado, né? Fica desmotivado, achando que está perdido, fica triste, né? Mas tem solução, né? Enquanto a gente tem cliente, tem solução, eu acredito nisso. Sibeli, eu vou repetir. Eu vou repetir o que eu vou falar
e eu vou falar o óbvio, é o seguinte, e o que eu estou falando é o que eu vejo toda hora acontecer. É toda hora, porque né, eu estou com vocês, e assim, quando o empresário começa a aplicar o método, essa desmotivação que a gente eventualmente tem, começa a surgir no lugar dela de maneira muitas vezes ainda, sabe, tímida, ainda devagar, mas ela vai aumentando. E porque ele começa a ver resultado. E Sibeli, é toda hora que eu ouço, né, meu WhatsApp, você sabe que é disponível, né, para os VIP, e é toda hora. Tá aí um cara agora, a turma de agosto, agora, o empresário tem uma padaria, que ele, quando entrou comigo, ele disse, eu vou sair do operacional. Tem uma sócia, tem essa vantagem, né? E ele disse, eu vou sair do operacional. Ele saiu 50% a 60%. Aí ele me mandou uma mensagem hoje. Então, ele me disse assim, eu perguntei, você já, agora, agosto, você já teve algum resultado na empresa? Ele disse, ó, eu já cresci 15% do faturamento. E ele não fatura pouco, ele fatura mais de 1 milhão por ano. Para uma padaria não é pouco, né? 15% só porque, ouça, só porque ele saiu do operacional. Mas não é mágica, né? Ele saiu do operacional, começou a ver um monte de problema que a empresa tinha, sanou esses problemas, se comunicou melhor com o cliente e aumentou 15%. Se ele fatura 100 mil por mês, ele está falando 15 mil a mais. Se você dedobra, se você multiplica isso por 10, né? Só 10, dá 150 mil a mais por ano. É dinheiro. Sem fazer, eu vou dizer, eu vou brincar, sem fazer quase nada, né? Não dá tempo. Então, tá entendendo, Sibeli, que quando a coisa é feita da maneira que eu digo, vai. Agora, se o empresário diz assim, às vezes o empresário olha para mim e diz assim, mas você não vou conseguir sair do operacional. Lembra que é impossível, né? Lembra que é proibida a palavra impossível. Aí, ele não se move, né? Tem que... Eu acho que você vai. Vamos ver. Depende de você, viu? Tá bom. Obrigada, Mas eu respondi Everaldo. essa sua Foi última muito pergunta, respondi, né? Da motivação. teu, e até eu perguntei ainda. A motivação da gente ver, Obrigada. motivação da gente ver a partir dos resultados concretos que a gente alcança e vem a partir do reconhecimento que a gente está alcançando o resultado. Então eu faço um pouquinho, eu olho e digo assim, melhorei. Não é assim, melhorei pouco. Não, melhorei. Aí mais um pouquinho, melhorei. E aí eu vou, para a Cuca. Tá bom, Sibeli? Quer fazer mais alguma Tá bom. pergunta? Fique à vontade. Não, obrigada. Foi só eu mesmo. Tá joia. Então, um grande abraço. Foi um Já, prazer em conhecê-la. prazer meu.